Vamos lá? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Palavras que do Teu trono invada o nosso coração, invada a nossa mente e transforme as nossas vidas, Pai. Que não saia dos meus lábios palavra de persuasão humana, mas palavras de vida eterna, que nos transforme, Senhor meu Pai. Nós proclamamos liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito entre nós. Oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Na última quarta-feira, na noite da bênção, depois de muito tempo, eu compartilhei com os que estavam aqui presentes, um texto que está em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 4, o conhecido texto que conta a história da cura de Naamã. Comecei falando do inesperado. Nós planejamos tudo certinho na nossa vida, mas o inesperado aparece. Com certeza, Naamã não esperava ser leproso. A lepra veio. Acontece que esse texto não me saiu da mente nos dias que se seguiram. Eu li, reli muitas vezes, lembrei dele em canções infantis, né? 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. A gente lembra disso, né? Quem não lembra disso? Eu lembrei de mensagens que já ouvi, de modo que a realidade é que Deus estava falando muito comigo e continua falando, e eu queria compartilhar com vocês. Abram suas Bíblias então em 2 Reis, capítulo 5, nós leremos a partir do verso 1. Em primeiro lugar, antes de mais nada, deixe eu lhe situar quanto ao contexto do texto. Na época, o rei da Síria é Ben-Hadad, já o rei de Israel era Jorão. Jorão foi o 9º rei do reino do norte de Israel. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Terrível, né? A Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O seu reinado durou apenas 12 anos, entre 852 e 841 a.C. No caso, dá para acompanhar, e no verso 1 começa dizendo assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Note, o texto deixa aqui bastante claro que Naamã, general da Síria, era um grande homem diante do rei, era um grande homem diante do Senhor. E aqui a gente vê Senhor com letra minúscula, do rei. E inclusive conquistaria várias vitórias até sobre Israel, isso porque Deus lhe concedeu, fica claro, por meio dele o Senhor, e aqui nós vemos Senhor em letra maiúscula, tinha dado a vitória à Síria. Isso nos mostra que Deus, o Senhor dos exércitos, não é apenas Senhor dos exércitos de Israel, decididamente não, Ele é Senhor de tudo e de todos, e sempre foi. Agora, pensem comigo, Naamã, esse homem que era comandante do exército do rei da Síria, segundo nos apresenta o relato bíblico, este homem conquistou muitas batalhas e trouxe numerosas vitórias para o seu país, a ponto de se tornar um autêntico, um verdadeiro herói de guerra. Devia ser um homem de estratégia militar extraordinária, de uma sabedoria muito grande, para estar à frente do comando do exército que trazia sucessivas e impressionantes vitórias para o seu povo, para a sua nação. Perceba que o exército da Síria na época tratava-se da maior potência militar e todos os povos em volta os temiam. Imaginem quantas e quantas vezes, voltando do campo de batalha, voltando da peleja, este homem teve, com toda certeza, o privilégio de ver os
portões da sua cidade se abrirem para que ele entrasse na frente, montado talvez num garboso cavalo, ao som de trombetas e dos aplausos da multidão que ali aguardava o seu herói de guerra. Pode imaginar o que significava isso naquele tempo? A gente passa muitas vezes um filme na nossa cabeça, aqueles filmes épicos. Diz-nos a história que as pessoas jogavam flores no caminho dos líderes militares bem-sucedidos, quando adentravam os portões do seu país, sendo honrados dessa forma pela aclamação, pelos aplausos da multidão, aos gritos de bravo, bravo, sabe, era um herói. Assim também entrava Naamã, este grande homem de guerra, com talvez a sua indumentária, que deveria ser assim, magnífica, cheia de pompa, cheia de estrelas. Atrás vinha naturalmente o seu exército, e ao final do cortejo, como normalmente, vinha os despojos de guerra, os saques de guerra. Imagino no final da grande parada militar, um batalhão guardando as pessoas que haviam sido conquistadas na batalha, pessoas prisioneiras, alguns escravos, dentre eles, desses escravos, possivelmente uma garotinha. Fico imaginando Naamã, um homem de muito conceito, como diz o texto, devia ter efetivamente muitos admiradores, pessoas que queriam posar na foto com Naamã, pessoas que queriam ser amigo do Facebook de Naamã. Naamã deveria ter muitos seguidores no Instagram. Todos queriam ser amigos de Naamã, estarem de alguma forma ligados a essa pessoa proeminente. Mas o texto que lemos traz um porém, um inesperado. Naamã, depois de receber os aplausos do seu povo, depois de receber condecorações do seu rei, depois de ser naturalmente banqueteado por todos, este homem ia para casa, ia para o seu lar. E o texto que lemos nos diz, ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Deste modo também acontece muitas vezes no nosso tempo. Quantos e quantas pessoas são maravilhosas, pessoas da mais alta performance, pessoas admiráveis, mas existe inesperado. É quando o homem chega depois de ter sido aplaudido, admirado por todos que se encantam com sua performance, uma pessoa ilustre, uma pessoa realmente influente no meio social. Isto pode ser no meio da política, isso pode ser no meio dos esportes, isso pode ser no meio dos negócios, até no mundo eclesiástico e espiritual. Vamos observar aquele pastor que sobe no púlpito e ali prega uma mensagem magnífica, e todos o têm com um homem santo de Deus. Imaginem Naamã chegando em casa, o portão da casa se abre, a porta da casa se abre, todos o reverenciam, daí ele sobe para os seus aposentos, diante de um espelho e da esposa, e começa a se despir da sua indumentária, após se desfazer das armas, se desfazer das insígnias, remover talvez as medalhas. O que sobra no espelho e à vista da sua mulher é um homem leproso. Pense comigo, quantos de nós somos pessoas efetivamente tão fantásticas fora de casa, admiráveis em seu trabalho, admiráveis na universidade, admiráveis no clube, admiráveis até na igreja, pessoas com uma alta performance, têm bons relacionamentos, possuem dons, possuem talentos, mas quando voltamos para casa, os de casa têm que lidar com um leproso. Não sei se vocês já perceberam a capacidade que temos de ter uma performance tão maravilhosa fora de casa, mas isso muitas vezes não se repete em casa. Você fora de casa engole sapo no trânsito quando alguém lhe fecha. Você fora de casa, você engole sapo do patrão que lhe fala talvez de uma forma mais áspera.
Você fora de casa, você engole sapo de um cliente que lhe enche o saco, sabe? Você é cortês com todo à sua volta, você aguenta tudo de todos, mas quando você chega em casa, os de casa, aqueles que nos amam, têm de lidar com a pior parte tua, a pior parte. Sabe, meus queridos, eu chorei muito ao lembrar quantas e quantas vezes, ao chegar cansado em casa, com tantos e tantos problemas na cabeça, eu não fui capaz de responder a um único pedido da minha esposa, que me pedia um sorriso. O que ela via em mim era um semblante de dor, que efetivamente eu estava sentindo, e a carranca de uma pessoa preocupada e que não ria de coisa que era para rir. Quantas e quantas vezes a minha esposa e filhos ficam com a pior parte de mim? Pense você. Eu estou pregando diante do espelho nessa noite. Eu não deveria ser assim. A gente atura tanto fora de casa, mas com o de casa muitas vezes sobra é a lepra. Quando eu me dou conta desse texto, eu entendo que depois do Senhor, em casa, junto com a Ana, eu devo representar a minha melhor versão, melhor que entre amigos, melhor que no escritório, melhor que nos tribunais, melhor inclusive que no púlpito. Eu não sei se vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando. Querido, maridos que estão me ouvindo, sua mulher e seus filhos têm que ter a melhor versão de vocês na casa de vocês. Mulheres, o marido de vocês tem que ter a melhor versão de vocês diante de vocês. Naamã era maravilhoso fora de casa, mas em casa a sua lepra era percebida. Bem, o texto que lemos nos fala de um processo de cura na vida de Naamã. E como toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, é aquilo que está em 2 Timóteo 3,6, temos que esse texto tem um propósito conosco nessa noite, amém? A pergunta é: qual é a tua lepra? Qual é a minha lepra? Eu, um leproso? Agora segue comigo, verso 2. Verso 2 resta apontado assim: tropas saíram da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menininha que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, o texto nos dá conta da existência de uma menina israelita que, cativa, trabalhava na casa de Naamã, servindo a esposa de Naamã. Eu fico imaginando, e eu quero lidar com esse imaginário junto com vocês, essa menina, escrava nos seus afazeres, talvez varrendo o chão, talvez limpando os móveis, e tendo oportunidade de observar, mesmo que a certa distância, que aquele homem tão respeitado, ao retirar a farda, encontrava-se com parte do seu corpo envolto em faixas, porque era leproso. Entendam, queridos, a lepra na Bíblia não é retratada como uma doença comum, uma doença qualquer. Vejam bem, se observarmos lá aquilo que está em Mateus capítulo 10, verso 5, 8, quando Jesus dá instrução aos seus discípulos, ele diz assim, preste atenção no texto, acompanhem comigo. Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem, em algumas versões está, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não sei se vocês perceberam que
não está como uma cura de doença normal, tem algo separado. Purifiquem, limpem. Perceba que na Bíblia, a lepra é algo que está ligado necessariamente à necessidade de limpeza, de purificação. Ou seja, se nós olharmos com atenção a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, em especial Levítico 13, notaremos que o povo judeu tratava a lepra como uma espécie de doença, sim, mas uma doença ligada também à alma, frequentemente ligada ao pecado, tanto que cabia ao sacerdote monitorar a lepra. Percebam que todos os relatos dos evangelhos, das vezes que Jesus curou a lepra, Mateus 8, 1 a 4, Marcos 1, 4 a 45, Lucas 5, 12 a 26, ele mandava os curados se apresentarem ao sacerdote, pois a limpeza, a purificação da lepra dependia de um processo, onde quem atestava, quem apontava a purificação e condição para voltar para o arraial, voltar à convivência, não era o próprio purificado, o próprio curado, mas sim o sacerdote. É como um processo de santificação. Eu já falei aqui, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Queridos, existe na nossa vida uma santificação inicial, na vida do crente, que é o novo nascimento, aquilo que a gente poderia entender como conversão, mas existe a santificação gradativa ou progressiva, que é o processo de santificação, que só vai terminar quando formos efetivamente transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. E quem diz, se você foi transformado, não é você, não sou eu, é o próprio Cristo que pode dizer: afaste de mim, pois não te conheço, ou entra para o gozo do Senhor. É o sacerdote, é o Senhor. Amado, entenda de uma vez por todas, existem muitas coisas que apresentam como verdadeira lepra, contaminação na vida do cristão. A prepotência, a arrogância, o orgulho. Observamos isso na vida de Naamã. Muitas vezes, coisas que se apresentam como ingratidão. Vimos isso na vida de 9 dentre 10 leprosos que foram curados por Jesus, e só um voltou, sabe? A gente vê na vida coisas que nos contaminam, como a soberba, como a teimosia, tantas coisas que são como lepra na vida daqueles que se apresentam como cristão. Agora vamos voltar ao texto, veja verso 3 e 4, acompanhem comigo. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria sua lepra. Então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Aqui eu quero fazer um parênteses. Essa menina relatada no texto, não podemos esquecer, tratava-se de uma cativa, de uma escrava. O texto não traz maiores detalhes da vida dela, mas podemos imaginar que ela foi roubada da sua família, que a sua família pode inclusive ter sido morta. Tratava-se de alguém que foi trazida como escrava. Pense comigo, o normal nós acharmos que ela teria razão para não gostar de Naamã, tê-lo inclusive como inimigo, até achar que o fato dele ser leproso significava um castigo de Deus. No normal é assim que nós pensamos. Pensamos em alguém fofocando para todos a situação de Naamã. Eu trabalho numa casa, mas olha lá, ele é leproso, ele é castigado do Senhor. Aquele homem bonito, bacana que vocês veem, ele não é tudo aquilo que vocês imaginam, não. Mas não é isso que aconteceu. A palavra nos revela que não foi isso. Ela falou para o homem. Agora,
Se você for rápido de endereço, abra Mateus capítulo 5, verso 43, vai estar aí no telão para você acompanhar. Olha o verso 43, aqui nós estamos falando de parte do Sermão do Monte. Verso 43 diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É justamente assim que pensamos. É isso que queremos de Deus em relação aos nossos inimigos. Vingança. É assim que pensamos. Mas vejam a sequência daquilo que nos fala Jesus, verso do 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se você amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeitos é o Pai Celestial de vocês. Queridos, definitivamente ser cristão não é mamão com açúcar. Ser cristão não é coisa para amador, sabe? Ser cristão é amar o inimigo e orar pela vida dele, sabe? Agora, amados, vocês percebem a providência de Deus na vida de Naamã? A cura vinda a partir de uma menininha escrava. Isto é tremendo e nos ensina que o Senhor nos chama para ser sal e luz onde quer que estejamos, nos montes, nos vales e até no meio dos nossos inimigos. É isso que o Senhor espera da gente. Agora continue lendo comigo o texto, verso 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta do rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também o rei de Israel a carta que dizia: tão logo essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei em Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Queridos, eu fico imaginando que para Naamã ter ido falar com o rei sobre a palavra recebida de uma menininha escrava, era porque ele já estava certo que não tinha muita solução para ele. Ele com certeza, como uma pessoa influente que era, importante que era, ele já deveria ter tentado algumas soluções. Pois bem, o texto nos mostra que o rei imediatamente entra no circuito da influência política internacional. Escreve uma carta para o rei de Israel. Vejam, queridos, a Síria e Israel não se tratavam de nações amigas. É como se nós estivéssemos contextualizando, o presidente norte-americano mandasse uma carta, de certa forma até intimidadora, para o presidente de um desses países pequenos do Caribe. Vão imaginar Cuba. Agora observe que não se trata só de influência política, mas também do uso da grana, da tentativa de através da grana receber a bênção. Queridos, muitas vezes a gente vê isso, sabe? Quantas e quantas pessoas buscam bênção através de influência ou do dinheiro? Mas o texto é claro que o rei de Israel rasga a sua roupa em sinal de indignação e medo, pensando consigo: pronto, o rei da Síria está buscando um pretexto contra mim, agora eu estou perdido, não tem jeito.
Agora observe, isso nos mostra algo absolutamente claro, e eu gostaria que você não perdesse isso de mente. Na grande maioria das vezes, Deus e a sua bênção não estão nos palácios. A história bíblica nos mostra isso. Meu querido, minha querida, se tem um lugar que provavelmente Deus não está, não é no Palácio do Planalto, não é no Congresso Nacional, e quem dirá nos palácios da justiça dessa nação. Tenho muitas dúvidas se você encontraria Deus nesse lugar. O Senhor se manifestou em carne por um bebezinho nascido de uma jovenzinha virgem num lugar mais pobre e desprezado de toda a região. Foi criado por um simples carpinteiro, nasceu em uma estrebaria, num coxo, e tantos ainda insistem em buscar Deus e sua bênção em palácios, em grandes catedrais. Vocês estão entendendo que a conta não fecha? A conta não fecha com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Mas vejam que interessante, acompanhem comigo, verso 8 a 10. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos, com os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Acredito que o texto ele é suficientemente claro, pois nos revela que o profeta Eliseu, ao saber do ocorrido, mandou um recado ao rei de Israel, dizendo assim: acalma o teu coração, manda um camarada para mim. É isso que ele está dizendo. Naamã foi. Eu fico imaginando toda a comitiva de Naamã chegando à frente da casa de Eliseu. Muitos soldados, cavalos, carros, sem contar todo aquele ouro e prata. Talvez Naamã esperasse uma recepção, um lugar marcado e de destaque no templo. Quantos buscam isso? Lugar marcado, de destaque no templo, cadeira cativa, sabe? Mas ele para. Geazi deve ter olhado pela janela e dito para Eliseu: o homem está aí, acabou de chegar. Eliseu não se dá ao trabalho nem de sair de casa. Até parece, no mínimo, uma certa até falta de educação. Mas manda Geazi sair e dizer para Naamã: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Ordem clara, simples, direta, sem rodeio, assim como é o Evangelho do Senhor Jesus. Claro, simples, direto, sem rodeio. Agora o texto continua, verso 11 e 12, acompanhem comigo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado, diz o texto. Aqui nos mostra algo fantástico, queridos. Percebam que Naamã tinha consigo não só a lepra física, que é claro que tinha, mas também uma lepra da alma, o assunto que eu estou tratando hoje. Uma prepotência, um orgulho, uma certa arrogância, como a dizer: quem é que esse Eliseu pensa que ele é? Será que ele sabe com quem está falando?
Percebam que nós estamos aqui bem perto de uma crise internacional que poderia desencadear uma guerra sem precedentes, pois o texto diz que Naamã ficou indignado, e ele é general do maior exército de toda a região. O texto aponta que Naamã disse: eu pensava. Veja, isso é típico do orgulhoso. Tem uma tradução que diz que ele dizia consigo mesmo, porque o orgulhoso é assim, ele se acha tão importante que chega um momento que ele não fala com mais ninguém, a não ser consigo próprio, com seus pensamentos. Ele pensava. Lembre-se, queridos, uma das características da lepra é deixar, inclusive, insensível. A pele contaminada com lepra perde a sensibilidade. Se os braços estão com lepra, você pode pegar uma faca, passar, que você não vai sentir. Pode acender um fósforo, você não vai sentir. A lepra da alma nos faz sair da razão. Ela nos torna insensível. E além de tudo contamina. E todos que estão à volta. Agora, não sei se vocês perceberam a justificativa da sua indignação no verso 11. Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Percebam que Naamã já tinha consigo concebido o como a mendiga gospel funcionaria. Se daria como deveria ocorrer. Nós muitas vezes não somos assim. Quantas e quantas vezes nós nos apresentamos a Deus não só com uma lepra física, mas com uma doença, mas com uma lepra da alma. A gente se apresenta ao Senhor arrogante, orgulhoso, soberbos, no sentido merecedores de um tratamento especial da parte de Deus. No caso, inclusive, me chama a atenção que o texto aponta que na cabeça de Naamã as coisas deveriam acontecer exatamente assim. Eliseu, o profeta do Senhor, deveria sair e falar com ele, ficar de pé diante dele, invocar o nome de Deus e passar a mão sobre a lepra para que ele fosse restaurado. Isso não lhe soa familiar? Quantos e quantos buscam pretensos homens de Deus para que esse lhe dê uma atenção especial e simplesmente lhe passe a mão sobre a lepra, como a dizer assim: alisa o pecado, alisa o pecado, e assim a sua alma pode ficar, ao menos, digamos, mais leve. Entenda, o arrogante, na sua justiça própria, ele sempre vai buscar alguém que passe a mão na sua lepra, sabe? Porque pecado é aquilo que os outros têm. Nós temos um problema, uma dificuldade, sabe? Uma dificuldade. Pecado é aquilo que toma conta da vida dos outros. Na minha, não. Eu tenho um probleminha, uma dificuldade. E ai daquele pastor, daquela autoridade, daquele irmão que aponta o dedo para mim e fala do meu pecado. Não, só passa a mão, só passa a mão. Mas entenda, a lepra não é algo que deve ser alisado, mas mandado embora através de um processo de purificação, processo de santidade, aleluia. É isso que a gente tem que entender. Amados, Naamã saiu de casa como o grande general do exército do rei da Síria, mas Eliseu estava esperando um simples leproso. É isso que estava acontecendo. Queridos, entendam de uma vez por todas a única diferença entre eu, você e qualquer perdido jogado na sarjeta de um bar, no canto de um prostíbulo, nos becos escuros de droga, é o fato de que fomos encontrados e alcançados por Jesus. É a única diferença. Sem Jesus, eu não sou melhor que nenhum pecador, e só com Jesus eu tenho a consciência que nada sou.
Eu vou repetir. Sem Jesus, eu não sou melhor que nenhum pecador, e só com Jesus eu tenho a consciência de que nada sou. Amados, Deus, a certa altura, vai em busca de Adão, e esse está escondido. Adão, Adão, como se Deus não soubesse onde ele está, né? Adão parece e diz: Senhor, eu tenho uma coisa para te contar, mas não conta para ninguém. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. Tive medo porque eu estou nu. Eu fico imaginando Deus falando: para com isso, cara. Eu te vejo pelado há tanto tempo e o tempo todo, sabe? Isso é exatamente a mesma coisa que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Para com isso, moça, para com isso, moço, para com isso, rapaz, para com isso, jovem. Eu conheço a tua nudez, o que você pensa em esconder de mim? É isso que o Senhor fala. Entenda, meu querido, minha querida, Deus quer curar a nossa lepra nessa noite. Agora, Naamã queria cura no padrão dele, na teologia dele, e isso não funciona assim. Não funcionou assim para Naamã, e não vai funcionar assim para mim, não vai funcionar assim para você, não vai funcionar assim para quem quer que seja. Percebam o que diz Naamã, verso 12. Por acaso não são Abana e Fafá, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado, diz o texto. Naamã estava disposto a ir embora sem levar a benção. Irritado. Quantos e quantos não fazem a mesma coisa domingo após domingo? Entram no culto e saem do culto do mesmo jeito que chegaram, até irritados. Irritados com o pregador, irritados com a igreja, irritados com Deus, que não o ouve, não deu aquilo que ele queria, do jeito que ele queria. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, Deus queria curar Naamã, libertar Naamã, para que ele fosse dentro de casa totalmente despido, tão precioso quanto as pessoas olhavam e viam ele fora de casa. É exatamente isso que Deus quer fazer comigo, é exatamente isso que Deus quer fazer com você hoje. O Senhor quer nos libertar da lepra física, de qualquer doença que eu ou você tenha. O Senhor está aqui, mais do que isso, para nos libertar, sabe, a nossa alma. Mas precisamos entender que para isso aconteça, é preciso nos sujeitarmos a um processo, é preciso passarmos pelos mergulhos do Jordão, sabe? Queridos, a Bíblia nos fala de um homem chamado Jairo. O texto bíblico diz que ele era o maioral da sinagoga. Ele tinha uma filha de 12 anos, à beira da morte, e ele resolve ir ter com Jesus para salvar a vida da sua filha. Inclusive a Bíblia nos revela que Jairo encontra-se com Jesus na praia, se joga aos seus pés, o adora e insiste para que o Senhor vá com ele. A Bíblia diz que Jesus vai com ele. Acho que vocês conhecem a história. Não está na Bíblia, está no meu imaginário. Eu fico pensando que Jairo, antes de ir em busca de Jesus, comentou com o pessoal da sinagoga o que ia fazer, e deve ter ouvido algo mais ou menos assim: olha, você pode até ir, mas daí você não vai ser mais o maioral da sinagoga, pois convenhamos, nós e esse tal de Jesus não combinamos. Ele não aprova a nossa religiosidade.
Eu fico pensando que Jairo teve que fazer uma opção entre a reputação perante a sociedade religiosa da época e o seu caráter diante de Deus, e isso envolvia engolir o seu orgulho a ponto de se jogar aos pés de Cristo, que todos da sinagoga condenavam. Amados, percebam que quando Jesus está indo com Jairo, a Bíblia nos relata que uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos toca em Jesus. Jesus para a caminhada e pergunta: quem me tocou? Existe toda uma confusão até que a mulher se apresenta. Nós sabemos a história, a mulher ela é curada. Mas observem, e eu queria que você guardasse isso. Os religiosos acreditavam que quem era tocado por uma mulher nessas condições ficava impuro. Agora, uma palavra de Jesus: não incomode mais o mestre, a tua filha já é morta. E Jesus diz: não temas, crê somente. Pronto. Jairo estava acompanhando alguém que a religião apontava como impuro para curar a sua filha. Isso definitivamente é loucura. Sabe, Jairo estava rompendo com todos os paradigmas e parâmetros religiosos que lhe norteavam até então. Entenda, meu irmão, minha irmã, Jesus não só cura a filha de Jairo, como liberta Jairo dos parâmetros da sinagoga. Liberta Jairo da lepra que tomava conta da sua alma, aprisionada pela religiosidade. E muitas vezes é isso que nos aprisiona. Pode ser que seja exatamente isso que aprisiona você, meu irmão, minha irmã. Jairo era o maioral da sinagoga. No entanto, a morte estava na sua casa. A verdade é que existe muito maioral da sinagoga com a casa arrebentada. Existe muita autoridade religiosa com a casa em frangalhos, porque não entende que Jesus tem que entrar na sua casa, que Jesus não pode ficar adstrito a esse templo, num culto de domingo, que Ele precisa ir com a gente para a nossa casa. Meu irmão, minha irmã, chega de ser o maioral, o grandão, maravilhoso, espetacular, só do lado de fora de casa. O Senhor quer curar a mim e a você dentro da nossa casa. Querido, querida, eu estou convencido de que existem comunidades inteiras doentes, é porque são compostas com lares doentes, pessoas que levam a lepra na alma e precisam ser limpas, purificadas. E essa lepra da alma é todas impurezas que tomam conta da nossa vida. Mentira, arrogância, soberba, orgulho, sabe? Total ausência de humildade, ingratidão. Matéria-prima da adoração é gratidão. Não tem como alguém adorar o Senhor se não for grato. Não tem. Mas continue comigo, vejam o verso 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficaria limpo. Amados, isso me mostra que de vez em quando nós precisamos ser chamados à razão, levado o pípito, sabe? É como se alguém falasse assim: camarada, põe a mão na consciência. Para. Queridos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele é simples. Aliás, muito simples. E a graça dele nos basta. E por ser tão simples e de graça, muitos acham barato demais. E começam a querer complicar. Começam a acrescentar algo além de Jesus.
É Jesus e tal ritual. É Jesus e tal sacrifício. É Jesus e mais tal oferta. É Jesus e mais alguma coisa. E daí desmerecemos Jesus e complicamos o que é simples. Entendam de uma vez por toda, a obra de Jesus na cruz foi completa. Eu não preciso, você não precisa, ninguém precisa acrescentar nada ao que Jesus já fez. Qualquer coisa que queiram acrescentar a você é ritualismo humano, não procede do Senhor. Para finalizar, leiam comigo o verso 14. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Amados, dizem que um pastor entrou num elevador, quando o elevador deu a partida, lotado de pessoas, ele foi inspirado a fazer uma pergunta, naquele instante, para o assessorista. Inclusive um amigo dele perguntou: o que é que sobe para baixo? O que é que sobe para baixo? Todo mundo silenciou no elevador. Sobe para baixo? O que sobe? Sobe. O que desce? Desce. Mas subir para baixo? Uma interrogação ficou na mente das pessoas que estavam ali, e antes de o elevador parasse, o assessorista disse: pastor, eu não sei. Então o pastor disse: é o cristão. Porque quando ele mais se humilha, mais Deus o exalta. Quando mais ele desce, mais Deus o levanta. Quando mais ele se achega à presença de Deus e se ajoelha, mais Deus o sobressai. Naquele dia, Naamã mergulhou no Jordão. Mergulhou a primeira vez e não viu o resultado. Mergulhou a segunda vez, olhou, não viu o resultado. O resultado do texto só veio no final. Assim como a perfeição, a remoção completa da nossa lepra só se dará no dia da glória. Mas enquanto isso não acontece, acredite, meu irmão, minha irmã, o melhor lugar é estar no Jordão, mergulhando num processo constante de santificação. Eu vou concluir. Eu queria terminar lembrando e adaptando algo que certa vez ouvi do pastor Juscelio, e ao final fez muito sentido para mim, muito além do jogo de palavras. 1 Coríntios 7:5, acompanhem comigo. Está escrito assim: não vos priveis um dos outros, salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Queridos, Paulo aqui está falando aos irmãos de Corinto sobre a questão do relacionamento no casamento. Mas esqueçam isso. Pensam no relacionamento entre pessoas, entre irmãos. Pense nos relacionamentos de modo geral. Naamã era um general, um militar. E quando pensamos no relacionamento entre militares, logo nos vem à mente um relacionamento entre pessoas que sabem muito bem o seu papel, possuem a perfeita noção de quem é quem e em suas relações. Pense em Naamã nos tempos atuais, chamando um oficial da sua guarda a seu serviço. Ele entra na sala, imediatamente bate continência. Naamã responde à continência, lhe entrega um papel, manda tirar a cópia. Ele bate uma continência, sai, tira a cópia, volta, bate na porta, entra, bate continência. Naamã bate continência, entrega, falou assim: não era uma cópia, era duas. Ele bate continência, volta outra vez, tira nova cópia, volta novamente, bate continência, entrega a cópia. Sabe, quando Naamã mergulha no Jordão moderno, no processo de purificação,
lhe vem revelada a palavra de instrução de Jesus. Todo esse processo de continência mostra relacionamento, identidade, sabe? Quem é militar ou quem é filho de militar sabe o quanto importante é isso. Que você bate continência estando bem ou não estando bem, gostando ou não gostando da ordem ou da pessoa, não importa. Esteja de mau humor ou bem humor, não importa. Certa vez houve uma grande discussão entre os discípulos, durante a ceia do Senhor, acerca de quem seria o maior. E Jesus surpreende a todos dizendo aos discípulos: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois eu, no meio de vós, sou como quem serve. Lucas 22, 25 a 27. Percebam que, da hora em diante, em relação a Naamã e seus soldados, inclusive aqueles que lhe chamaram a atenção, a coisa ficou diferente. Pode não mudar a relação hierárquica, mas a relação se aproxima mais ou menos com a relação do reino. Assim, toda manhã, ou na hora do almoço, antes de sair para o trabalho, na hora do almoço, antes de sair do trabalho, eu procuro a Ana em minha casa, ela esteja onde estiver, e eu não consigo sair de casa sem falar tchau para ela, sabe? Sem dizer, olhando para ela, tchau, bem. Eu não consigo, todos os dias, sabe? Ou seja, todos os dias eu bato continência, sabe? Todos os dias, não importa. Mesmo que a situação não esteja legal naquele momento e a vontade seja de sair sem ao menos dizer tchau, sem bater continência, eu devo me lembrar que por causa da incontinência, Satanás pode ter uma brecha necessária para agir na minha vida, e eu não quero isso. Para agir na vida da minha esposa, e eu não quero isso. De modo que esteja bem ou não esteja bem, não posso deixar de a todo momento bater continência, pois isso demonstra e efetivamente mostra quem é quem e o grau de importância de cada um. Satanás não vai ter liberdade para agir em minha vida, não vai ter liberdade para agir na vida da Ana, sabe? Por um afastamento qualquer. O que eu estou dizendo é que, por mais difícil que esteja a situação, não se esqueça que o inimigo de nossas vidas se aproveita da incontinência dos nossos relacionamentos. Isso serve para a nossa casa, mas isso também serve para os nossos relacionamentos enquanto igreja do Senhor Jesus. Quantos ficam ou se sentem ofendidos com o irmão e simplesmente resolvem não mais se relacionar, sabe? Não bater mais continência. Isso é como se o pé pudesse dizer: como a mão não fez aquilo que eu queria que ela fizesse, do jeito que eu fizesse, agora quando ela quiser em algum lugar, eu também não arredo o pé, não a levo. Imagine uma cena dessa. Parece bobo, né? Mas muitas vezes acontece, sabe? Amados, hoje é um dia que o Senhor quer curar a lepra da nossa alma. E para lepra física hoje já há medicamentos, mas para a lepra da nossa alma só passando pelo processo da cura que vem do Senhor. Tem um relato em Lucas 4, que no tempo de Eliseu, só um estrangeiro, Ciro, foi curado da lepra, porque não havia muitos milagres feitos por Jesus na sua própria terra, diante da incredulidade do povo. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei
a lepra que assola o teu coração? Se é arrogância, sabe? Se é ingratidão, se é soberba. Qual é o tipo de fragilidade que você trouxe? Eu não sei se você entrou aqui de mal com a tua esposa, de mal com o teu esposo, um relacionamento quebrado entre irmãos. Eu não sei, sabe? Mas mais do que a cura física da lepra, que hoje a Ancenise tem cura, o Senhor está aqui agora, o mesmo Deus de Eliseu, que operou na vida de Naamã, lá no Jordão. Ele está aqui agora, e Ele pode, através de um processo, começar curando a tua alma, curando a minha alma, sabe? Consertando relacionamentos. Mas para isso, nós precisamos, e eu estou aqui, tal qual aqueles soldados de Naamã. Deixa disso, cara. Deixa disso, moça. Sabe? Fosse algo difícil, você não ia fazer? Quantas e quantas pessoas para receber uma bênção cumprem promessas, sobem escadarias de joelho, levam oferendas. Quantas e quantas pessoas fazem propósitos que, quando a gente olha assim, faz, não tem sentido. Mas é tão simples, é tão simples. Basta a gente acreditar no milagre, basta acreditar no Senhor. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor, meu Pai. Razão de estarmos aqui hoje. Não teria sentido estarmos aqui se nós não confiássemos em Ti, se nós não entendêssemos o Teu senhorio. Pai, nós queremos proclamar a nossa dependência do Senhor e Te pedir, Senhor, meu Pai, cura nossa alma, Senhor, cura nossos relacionamentos, Senhor, meu Pai, transforma o nosso caráter, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, meu Pai, quando nós seguimos o texto, Pai, nós observamos, Senhor, meu Pai, que o Senhor não fez só uma cura física em Naamã. O Senhor transformou ele num seguidor, o Senhor transformou ele num adorador, Pai. Faz isso conosco, Pai querido, Pai amado, é o que Te pedimos, no nome que é sobre todo nome, Pai, no nome de Jesus, e ao nome de Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome do Senhor, toda a honra a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia.